Eu queria aprender muito mais. Eu espero ter mais oportunidades para estar fazendo melhor a obra de Deus. Meu nome é Almir, sou do Jardim Brasil. Eu louvo a Deus por esse grande salto que a Assembleia de Deus deu, pois ela teve uma nova visão, o pastor Evandro tem sido abençoado e tem visto que para que Deus abençoasse a igreja, teria que buscar o povo lá fora. Ele está abrindo campo para a missão e principalmente nós buscarmos as dracmas perdidas que está dentro da igreja, que infelizmente eu, por exemplo, não tive essa oportunidade de discipulado. Então é um privilégio muito grande de quem está iniciando, receber esse discipulado. E a crítica seria realmente o tempo. O curso é muito resumido e teria que ser mais acrescentado para que muitos tivessem uma bagagem maior, pois nós temos visto lá os testemunhos de Jeová, os mormons, eles para saírem eles têm uma bagagem muito grande, e nós temos a verdade, nós temos o Espírito Santo, nós devemos e temos que ir com maior confiança do que eles. Amém, é que eu tinha para falar. Comentário. Meu nome é Avenildo, faço parte da congregação de Vila Nova Galvão. O comentário que eu tenho a fazer do curso é o que eu acredito que todos os irmãos já fizeram até agora, que foi excelente para a minha vida de crente. Aprendi muito, não tenho nenhuma crítica a fazer. No entanto, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui junto com os irmãos e aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. Amém. Amém. Aqui, depois que os irmãos quiserem ligar para nós, a gente vende um preço exorbitante. A gente vende um preço bem simplesinho para os irmãos terem aí a lição sobre o fim do mundo, a primeira lição que nós demos aqui para os irmãos. Então veja bem, o detalhe é o seguinte, irmãos, coisa CPAD, mas com essas edições, vamos dizer, entre aspas, né, estaria apto para ir para o batismo, mas entre aspas. Eu acho que está acontecendo muito rápido na minha igreja o batismo. Então é isso que nós vamos eliminar. Agora, senhores, então o irmão Marcos, tá? O presbítero Marcos, vai encerrar com a lição que eu acho uma das mais interessantes também, que é a palavra de Deus ou de homens, explicando o significado da Bíblia Sagrada e a sua autenticidade, tá? O presbítero Marcos Antônio irá ministrar essa palavra e vocês tirem todas as dúvidas agora ou calem-se para sempre. Amém? Pode apertar o vermelho. Amém. Nós ficamos muito felizes, né, por termos sido convidados, estamos aqui com vocês. Mas antes de iniciar, eu tenho algumas coisas para falar. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Se possível, só para vocês se levantem, por favor. Apenas curvem suas frontes, tá? E vamos fazer uma breve oração a Deus. Querido, Santo, poderoso, Deus tremendo e maravilhoso. Nós dependemos exclusivamente dele. Queridos, nós vamos usar aqui quadro, prefiro preto. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos um pouco nas escrituras. Tá? Irmãos, para ser discipulador, você precisa ter o máximo de agilidade nas escrituras. Tá? Isso não quer dizer que você precisa ser doutorado, PhD, tá? Mas a ocasião, as circunstâncias exigirá rapidez, agilidade. Você precisará apressar-se muitas vezes. Outra coisa que o discipulador precisa ter, textos decorados. Muitos textos devem ser decorados. Mas será que é necessário? É necessário. Jesus decorou textos. Foi com esses textos que ele derrotou o diabo. Tá certo? Se você não tiver o texto certo, na hora exata, devidamente decorado, devidamente memorizado, então o seu sucesso será posto em risco como discipulador. Nem sempre você terá a Bíblia à mão, e nem sempre você terá a sua Bíblia à mão. Tá? A nossa Bíblia é viciada, marcada, tá? Cheia de papéis, etc. Então nós sabemos onde, como utilizarmos cada passagem, sabe, achando ela com uma facilidade tremenda. Mas nem sempre você terá a sua Bíblia à mão. Na verdade, conceitários ou consectários, muitas vezes você não terá a sua Bíblia na mão. Haverá vezes em que você, discipulando ou tentando converter uma testemunha de Jeová, você utilizará a própria Bíblia dela. Tá? No estágio mais avançado, você aprenderá a refutá-la com a própria Bíblia dela. Então isso representará para você um desafio
tremendo, né? Então ter textos à mão no momento certo é fundamental para o seu sucesso como discipulador. Eu gostaria de falar sobre a inspiração da Escritura Sagrada em 3 tópicos. Sobre esses 3 pilares nós vamos fundamentar toda a nossa argumentação. Amém? Eu quero que vocês prestem bem atenção no que será escrito aqui. A inspirar? Dá para entender? O que está escrito aqui? A inerrância. A inerrância. Bom, esse que escreveu está bom. Os irmãos estão entendendo. Muito bom. E em terceiro lugar, a necessidade das Escrituras. Na realidade, eu vou preferir inverter essas prioridades, porque vai ser melhor assim para o nosso estudo. A necessidade, a inerrância e a inspiração. Até aqui eu havia decidido dar a inspiração primeiro, mas vou falar primeiro sobre a necessidade. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus precisava revelar a sua palavra? Qual a sua opinião sobre isso? Deus precisava revelar a sua palavra? Precisava trazer uma mensagem ao homem? Por que ele precisava trazer uma mensagem ao homem? E foi através da palavra que ele fez todas as coisas? Sim, mas primordialmente, essa é uma razão, mas uma razão prioritária. Por quê? Porque Deus precisaria se manifestar de forma escrita ao homem, de uma forma inteligível, tá? Porque é de homem para homem, certo? Que inspirados por Deus, mas foram homens que foram utilizados. Para que não houvesse dúvida, creio que hoje muita gente diz que a Bíblia foi escrita pelo mão do homem, não por Deus. Sim, esse é um dos motivos, mas ainda não é o prioritário. homem reconhecer o pecado dele. Aleluia! É isso mesmo, a maior necessidade que levou Deus a se revelar ao homem foi o pecado. Gênesis capítulo 3 nos mostra a queda do homem. Sem a queda não haveria necessidade. Por quê? Abra lá, há dois livros de Deus para o homem. Inicialmente existia apenas um, depois o segundo foi escrito. Qual é o primeiro livro de Deus para o homem? A primeira manifestação de Deus para o homem, manifestação visível de sua glória, de seu poder, de sua existência. Qual foi o primeiro livro? O que vocês acham? Foi Jó. Não estou falando da Bíblia. Não estou falando da Bíblia. Abra em Salmo capítulo 19, verso 1, você descobrirá qual é o primeiro livro de Deus para a humanidade. Em seguida eu quero que você abra também lá em Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 24, por gentileza. Ao Senhor. Capítulo 19, melhor, Salmo 19, e verso de número 1. E capítulo 1 da Epístola Paulina aos Romanos, capítulo 1, verso 18 aos 24. Por gentileza. Leia para mim. Pode ler, qualquer um. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém. Então os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Inicialmente o homem tinha diante de si a criação como primeiro livro da existência de Deus, como primeiro testemunho vivo da sua existência, da sua glória, do seu poder, do seu interesse de manifestar-se ao ser humano. Você já percebeu como a natureza é perfeita? Os animais, os ecossistemas são absolutamente perfeitos. É de uma perfeição tremenda. O corpo humano é de uma perfeição que me deixa alarmado. Quanto mais você estuda a biologia, quanto mais você estuda os ecossistemas, quanto mais você estuda a história, a geografia, você vê a perfeição do sistema divino que foi implantado. Tá? Então, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Inicialmente nós tínhamos este livro, mas acontece que com a queda do homem, também a criação ficou comprometida. No capítulo 8 de aos Romanos, nós vamos ver isso, mas primeiro leia lá em Romanos capítulo 1, versos do 18 ao 24. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que até o 24. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas,
de modo que eles são como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Veja, em primeiro lugar, esse livro, a criação. Em segundo lugar, a excelência desse livro. Esse livro é tão importante, tão fundamental, não deve ser desprezado, é tão imprescindível, tão indispensável, que a Bíblia diz claramente que eles são inexcusáveis por terem conhecido Deus através da sua criação. Então, quem conhece Deus apenas por sua criação, já é inexcusável por não reconhecê-lo como Deus, como de fato é, como de fato sempre foi e sempre será. Ele é o grande eu sou. Agora abra lá em Romanos capítulo 8, verso número 29, e você verá como a criação ficou comprometida pela maldição devido à queda do homem. Tá? Por causa disso, apareceu então a necessidade de Deus se manifestar de forma escrita. No capítulo 8, verso 29 da Epístola de Paulo aos Romanos. Qualquer um dos irmãos pode fazer uso desse texto, por gentileza. Leia em alto e bom som. Porque os que têm conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perdão, querido, é o versículo de número 20. Foi um erro mesmo, versículo 20. 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Amém. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tá? Porque sabemos que toda a criação, diz o verso 22, o que a criação sente? Ela geme. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto até agora, esperando o dia da redenção, o dia da restauração do homem. Que homens? Aqueles que receberem a Cristo pela fé, através da salvação. Nós somos homens restaurados, a mesma posição que Adão possuía. E finalmente, quando conquistarmos o corpo glorificado, o obstáculo que há entre nós e Deus, o obstáculo geográfico, espiritual, se quebrará. Já não haverá mais limites para o nosso relacionamento. Hoje existem limites, porque ele permanece ainda, como diz João 1,18, invisível. Como diz em Timóteo, ele é inacessível, a sua glória é inalcançável e é imanifestável, como diz lá no capítulo 33 de Êxodo. Mas nesse momento, no momento em que nós seremos transformados, como diz a Escritura em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e diante, então o nosso corpo será glorificado. Quando nós formos arrebatados, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o nosso corpo será glorificado, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então esse último obstáculo será desprezado, será vencido. E que último obstáculo é esse? A morte. A morte. Como diz lá em Coríntios 15, a quebrada, vencida está a morte pela vitória. E só Deus pode nos dar essa vitória. Amém? E Ele está nos dando essa vitória. Então, qual a necessidade de Deus se manifestar de forma escrita para o ser humano? Porque a criação, digamos, falhou por causa da queda do ser humano, mas permanece como livro fundamental de manifestação da presença, da glória, da existência e da divinidade desse grandioso Deus. Então a necessidade. Qual foi a primeira pessoa que recebeu a ordem de escrever a Bíblia? Qual foi a primeira pessoa que recebeu a ordem de escolher? Moisés. Moisés. Qual é o texto que diz isso? É em Gênesis, né? Não. É em Êxodo. Vamos abrir no livro de Êxodo. A resposta está correta, foi Moisés a pessoa, mas nós precisamos aprender a localizar os textos. Né? Um bom discipulador precisa ter essa habilidade. Versículo 17 do livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Êxodo quer dizer saída. E conta a história da saída do povo de Israel da escravidão do Egito. 17 e 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Então quem foi a primeira pessoa que recebeu a ordem de escrever tudo quanto via de Deus num livro? Moisés. E foi nessa ocasião, depois da guerra contra Amaleque, onde Josué provou seu valor militar. Tá certo? Então foi de Deus a ordem para se escrever.
Antes disso, já existiam estatutos, mas Deus ainda não se manifestava de forma escrita. Já existiam estatutos, Deus se manifestava aos homens, e de boca em boca, de ouvido a ouvido, melhor dizendo, de geração a geração, homem após homem, esses estatutos, essa revelação pessoal de Deus ia sendo passada. Tanto é verdade isso que eu estou lhes dizendo, que eu vou levar-lhes a um outro texto da Escritura. Eu não vou falar aqui de outra coisa a não ser a Bíblia. Então, Gênesis capítulo 26. Irmão, sim, pode falar. Era como uma constituição lá para o povo na época, né? Sim, como uma constituição. Gênesis 26. O versículo de número 5, por gentileza. 26:5. Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Então já existiam estatutos, preceitos ou leis de Deus, que eram dados pela sua própria voz, isto é, pela sua manifestação pessoal, muitas vezes visível. Essa manifestação se realizava visivelmente, como Abraão, lá no capítulo 18 do livro de Gênesis, isso aconteceu. Quando Deus se manifestava, ele falava, e o que ele falava era lei, era preceito que deveria ser obedecido. Amém? Então, houve a necessidade por causa da queda do homem, e foi bem melhor que Deus fizesse tal coisa, falando ao homem na linguagem do homem, por via escrita, tá certo? Então, a necessidade. Agora, eu quero levar-lhes a um texto que me parece um texto básico, para atestar a necessidade das Escrituras, a principal necessidade, isto é, a necessidade que o homem tem de salvação. Abra lá em João, o Evangelho segundo João, capítulo 5 e verso de número 39, por gentileza. João 5,39, leia. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Examinar, sobretudo essa palavra grega, examinar, traduzida por examinar, significa examinar meticulosamente, ler, pesquisar, se aprofundar, conhecer o significado de cada palavra. Eu quero dizer para você que a inspiração da Bíblia, depois nós vamos falar sobre isso, se divide em 4 tópicos principais. Ela é plenária, isto é, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é integralmente a palavra de Deus. Verbal, ela é a manifestação verbal de Deus, ela é a manifestação inspirada de Deus, ela é a manifestação sobrenatural de Deus. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. Mas você compreendeu, examinar significa pesquisar, se aprofundar, conhecer os seus textos, se familiarizar com ela. É disso que nós precisamos. Ela é a espada do Espírito. Ela é mais penetrante do que a espada alguma. Ela não é como a espada alguma. Preste atenção nesse texto, no capítulo 4, verso número 12 de aos Hebreus, por gentileza. Preste atenção nesse texto. Tantas pessoas fazem uso desse texto e dizem: a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Não, ela não é uma espada de 2 gumes. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Leia para mim esse texto. Eficaz. Só um instante. Ela é viva. Em primeiro lugar, vai enumerando comigo. Aprenda a fazer uma boa exegese do texto. Veja só, em primeiro lugar, ela é viva. Isto é, não é morta. Ela é viva. Algo que está vivo pulsa. Algo que está vivo se manifesta. Amém? Ela é viva e eficaz. Isto é, ela logra o sucesso, o êxito. Isto é, onde ela aparece, aparece o êxito. Está escrito lá em Isaías capítulo 55, verso número 12, se não me falha a memória, que a palavra que Deus pronuncia prosperará para aquilo para qual foi enviada. Amém? Continue lendo, por gentileza. Eficaz? É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém. E penetra até a divisão da alma, e do espírito e das juntas, e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja aí, viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes, ou a marchaira, como diz o grego, é aquela espadinha pequenina, que era a arma secreta do guerreiro. Era reservada para a luta corpo a corpo. Quando estava assim corpo a corpo, como se pensava que o guerreiro estava desarmado, então ele lançava a mão da arma secreta e introduzia. Era infalível. Era tido como uma arma infalível. Sobretudo os romanos faziam largo uso dessa arma. E ela era incrivelmente penetrante. Como é o nome no grego? Marchaira. Marchaira. É esse tipo de espada. Quando penetrava, era a morte certa.
Tá? Você quer um exemplo? O nosso amigo Joabe matou a traição, um homem chamado Abner, dessa forma. Mas eu não vou recorrer a esse texto no Velho Testamento. Mas foi assim que ele matou. E Absalão ele também matou dessa forma. E não contou para Davi. Matou pelas costas, com esse tipo de adaga, e foi-se embora. E deu a notícia com a maior cara de pau para Davi. O seu filho morreu. Tá? E Joabe era primo de Davi. Ah, Absalão, meu filho, mas não vamos entrar nisso. Né? Não quero, só ficar fácil dessa tentação. Então, a necessidade da revelação escriturística. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a inerrância. Ou seja, a Bíblia não erra. Fale comigo, por favor. A Bíblia não erra. Seja qual for o tema, seja qual for o assunto. A Bíblia fala de botânica, a Bíblia fala de fisiologia, a Bíblia fala de muitas coisas, até no ramo da ciência, como eu tenho dito agora. Mas em tudo quanto ela diz, sua precisão é infalível. Sua precisão é infalível. É impossível. Eu não estou falando da inerrância de doutrinas que os homens supostamente te vendem como bíblicas. Eu não estou falando que é inerrante o homem que a prega. Eu não estou falando que é inerrante os personagens que a escreveram. Eu não estou falando nada disso. Procure entender o que eu estou dizendo. A Bíblia é absolutamente inerrante. Ela não tem como errar. Eu quero levá-los a um texto bíblico contido lá no livro messiânico de Isaías. Vamos recorrer ao profeta Isaías. Vamos pedir uma ajuda a esse profeta cuja voz clama do ano 712 a.C., a altura na qual foi escrita esta passagem. Eu quero levá-los ao texto localizado no capítulo 34 do livro de Isaías, e verso de número 16, por gentileza. Nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Prestou atenção a esse texto? Veja como é detalhado esse texto. Veja como é detalhado. Buscai no livro do Senhor. Olha o que esse texto ensina. Primeiro você precisa buscar. Irmãos, se a Bíblia ficar sempre parada na sua estante, ela não representará absolutamente nada para você. Você deve buscá-lo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele jamais se revelará para você através das Escrituras, se você não buscar as Escrituras que falam dele. Então buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou e o meu espírito mesmo as ajuntará. É infalível palavra de Deus, é inerrante, ela não tem como errar. Amém? Eu quero levá-los a um texto que fala também de ação. Se bem que abram lá em Mateus capítulo 5 e verso de número 17, só para ver mais um texto quanto à inerrância. Existem vários textos, variados textos. Que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Amém. João 17, 17. Veja o que o próprio Jesus falou. Me lembro que uma vez eu perguntei a uma senhora com essa passagem. Uma coisa muito interessante. Capítulo 17, verso 17, bem na oração sacerdotal de Jesus. É o coração dessa oração. Observe o coração dessa oração. Santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso, não é uma verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é a verdade e acabou. Acabou. Santifica-os, separa-os na tua palavra. Promove a consagração deles com base na palavra. Como disse Davi no Salmo 119: aguardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Consagra-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Separa-os para o meu uso através da palavra. A tua palavra é a verdade. Ela é a verdade. Amém? Ela não é uma verdade. Eu me lembro que Pilatos, quando esteve face a face com Jesus, e quando o interrogou, finalmente Jesus tinha dito que ele era a verdade, e ele perguntou: mas o que é a verdade? Jesus falou: eu prego a verdade, mas o que é a verdade? Essa é a dúvida que palpita no coração de cada ser humano. E você deve saber tirar proveito, explorar ao máximo essa dúvida de cada ser humano. É exatamente aí que entra o Evangelho. O que é a verdade? Entre tantas religiões, entre tantas propostas religiosas, entre tantos fundadores de religiões, entre tantas pessoas que se julgam messias, com propostas mirabolantes, transformadoras, promissoras, entre todas estas coisas, o que é a verdade? É isso que o ser humano está buscando em cada porta.
Quando diz para o pai de santo, eu quero resolver o meu problema afetivo. Tá? Ou quando diz para o testemunho de Jeová, eu quero conhecer a Bíblia, preciso me aprofundar. Eles, entre, querido, entre. Aqui nós estudamos a Bíblia. Mas é claro, não dispensamos a sentinela, e nem a despertar, e nem o poderá para sempre viver num paraíso na terra. Não dispensamos nada disso. É assim que eles procuram os mormons com a sua aparência de santidade, e que vem trazendo, querido, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é um livro mutilado e cheio de erros. Dentro da definição de um dos próprios profetas aceita, é um livro mutilado e cheio de erros. Então, a Deus aprove revelar-se através de mais um livro. Você não conhece? E qual terá sido esse livro? Esse livro é o livro de Mórmon. E apresenta para você o livro de Mórmon. Olha, você pode ver o que Nefe fala sobre o livro de Mórmon. Nefe diz, sobre a Bíblia, Nefe diz que a Bíblia é incompleta e insuficiente. Então Deus precisou complementar a sua revelação. Venha cá, você vai aprender. Mas só lá dentro você... Futuramente, anos depois, você aprenderá que na concepção deles, Elohim, o chamado Deus que eles servem, é apenas o chefe de uma confederação de outros deuses. Isso é politeísmo descarado. Lá, depois de muitos anos, você talvez descubra que eles acreditem que Lúcifer é irmão de Jesus e que disputou com ele o pleito de ser o redentor da face do planeta Terra, dos homens da Terra. Disputou voto a voto, cada Deus votou e finalmente Jesus teria ganho a eleição. É como vocês veem, é uma história evidentemente ridícula, infantil demais para nós crermos. Então é assim que os seres humanos procuram as variadas seitas. Vão ao muçulmanismo e dizem, vocês têm esperança para mim? Tem lá. Alá é o verdadeiro Deus e Maomé é o seu profeta. Mas e quando Jesus? Jesus é apenas mais um homem, mais um profeta, ele é apenas mais um. A sua opinião sobre Jesus determinará tudo quanto você crê, tudo quanto você é e sobretudo a eternidade. Isso é tão importante, eu quero levá-los a um texto contido lá no Evangelho segundo São Mateus. Isso é tão importante que o próprio Jesus, longe da terra de Israel, lá para as paragens da Fenícia, praticamente, no extremo norte, lá perto de Cesareia de Filipe, onde o Monte Hermon exibe a sua face cheia de nichos, do deus Pan, que era o deus do canto, deus da alegria, que é representado por um sátiro, para quem não sabe, metade homem, metade bode, com uma flauta na mão, e era parte da mitologia grega. Estavam lá os nichos do deus Pan, mas lá no capítulo 16, do Evangelho segundo São Mateus, e versículo de número 13, eu vou ler para os irmãos, prestem bem atenção, eu exijo que os irmãos acompanhem. Veja só, o que a Bíblia diz. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem? O que diz aí? Dizem. Essa palavra interrogou no grego aí é um negócio tão interessante, É um negócio tão interessante. Essa palavra traduzida por interrogou ainda é fraco para o nosso português, Dá a conotação de um inquérito. Sabe quando o delegado quer arrancar a verdade de um bandido? Sabe quando o investigador procura arrancar a verdade de um bandido? Até sob tortura? Você sabe disso? Isso não é novidade para ninguém. Jesus teria feito algo parecido, não violentando fisicamente, mas procurando escrutar os mais íntimos anseios do coração. Eu quero ver o que é, o que dizem os homens ser o filho do homem. E eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Corria a lenda de que qualquer desses profetas poderia voltar para testificar sobre o Cristo. Não sabiam que esse precursor era João Batista. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Veja só o versículo 15, uma pergunta muito simples, mas uma pergunta penetrante. Se você perguntar isso para qualquer ser humano, se você perguntar isso para o espírita, quem é Jesus para você? Jesus é um espírito iluminado. Eu aprendi com o Kardec, com Allan Kardec, se vocês preferirem, até no nome ele é impostor, Jean-Hippolyte Rivail, chamado de Allan Kardec. O que diz Allan Kardec? É um espírito iluminado, é o maior dos espíritos iluminados. Sim, mas sua manifestação não é impessoal. Você não consegue falar pessoalmente com ele. Você só consegue se comunicar através dos guias. Sim, esses manifestam a presença de Jesus, o chamado Olodum. Então, você conversa com o Mórmon, ele é apenas o Filho de Deus que ganhou o pleito para a redenção da humanidade. Você conversa com o testemunho de Jeová, ele é apenas um Deus. Antigamente não era assim, nem sempre foi assim.
Nem Deus ele era direito, na realidade. No início, no desenvolvimento da doutrina, da teologia, da cristologia da seita, nem isso ele era. Mas hoje ele é um Deus. Um Deus com letra minúscula, um Deus menos poderoso. Um Deus menos poderoso. Aí eles pegam lá, capítulo 24 de Mateus, e versículo de número 36, se não me falha a memória, diz assim, ó, tá vendo? Jesus não sabe o dia nem a hora da sua volta. Então, é sinal de que ele é limitado. Eles se esquecem que no fim do Evangelho, capítulos adiante está escrito: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então eu perguntei já ao testemunho de Jeová: me diga, querido, e Jesus e Deus ficou esvaziado do seu poder? Você acha que Deus é o Todo-Poderoso? Disse: acho. Aí fui lá, abri para a TJ e mostrei esse texto, do capítulo 28. O que está escrito aqui? Todo poder me foi dado no céu e na terra. O que está escrito? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Lê de novo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu disse: ora, Deus foi esvaziado do seu poder? Que desastre! Por quê? Porque Jesus disse que está com todo o poder no céu e na terra. Não sobra lugar para alguém mais poderoso que ele. Ai, travou, né? Travou o entendimento, porque eles decoram textos viciados, tendenciosos, né? Para poder refutar você. Então eles não têm aquela capacidade de lançar mão de textos novos, né? Eu vou utilizar uma palavra, talvez não seja comum, mas aquele ecletismo, a facilidade de você lançar mão de coisas alternativas, diferentes, né? Eles não têm isso. Sua mentalidade viciada, opusa, aquela mentalidade de cabresto, encabreçada nos ensinos da Torre de Vigia. Tá? Então, a opinião que o homem tem sobre Jesus determina o seu futuro na eternidade, determina todo o entendimento, tudo, determina até quem você é de fato. Tá certo? Então nós precisamos crer que a Bíblia é o infalível, é o inerrante testemunho de Deus à humanidade, extremamente necessário e é inspirado. Agora vamos falar um pouco sobre inspiração, porque estou abreviando bastante esse ensino. Essa prédica precisa ser curta. Eu quero levá-los ao texto contido na carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo predileto, Timóteo. Tá? Vamos ver lá. Carta ao discípulo predileto. Dentre tantos, ele tinha Tito, ele tinha Onesíforo, ele tinha tantos outros. Né? 2 Timóteo 3, 14 ao 17, por gentileza. Leia para mim. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a sagrada pela fé em que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavra, letra a letra. Toda a Escritura divinamente inspirada. Agora segura o que eu vou dizer para você. Essa palavra, eu procurei evitar até aqui, falar algumas palavras gregas, mas essa palavra você precisa entender. Divinamente inspirada. Tá? Inspirado. O que é inspirado? Você pode me definir a palavra inspirado? Alguém aqui saberia definir a palavra inspirado? Alguém quer arriscar uma definição da palavra inspirado? Você precisa saber do seguinte: como discipulador e confrontando algumas seitas, eles exigirão respostas de você. Tá? Às vezes o debate é uma enquete. Não é isso que diz o texto? Dizem eles. Não é isso que diz o texto? Aí você lê de novo. Não é isso. Você precisa desenvolver essa capacidade de dialogar com a pessoa, forçando-a a chegar à sua própria conclusão. Através da Bíblia você induz a pessoa a se curvar à lógica das Escrituras. Tá? Sem que você precise influenciar a sua opinião. Vocês sabem entender? Tá? Fale para mim. Alguém quer arriscar uma definição de inspiração? O que significa a palavra inspirar? Motivação. Não é uma boa definição. Sentido. A pessoa sentiu. A pessoa sentiu. Teve um sentimento de... algo que vem do coração. Continua, algo que vem do coração. Continue. Preparação. Está ligada com o sobrenatural. Está ligada com o sobrenatural. Veja só como é vago isso. Mas estamos chegando lá, estamos chegando. Sentimento. Sentimento não, é muito além. Sentimento é do departamento da alma. É muito além. Ter vontade de fazer algo. Hã? Ter vontade de fazer algo. Inspiração. Muito mais do que isso. Ele recebeu uma força. Receber uma força. Está chegando próximo. Receber uma força. Inspiração. Eu vou ajudá-los. Como a Bíblia é inspirada? Como se processou a inspiração da Bíblia? Em primeiro lugar, a inspiração foi
O que está escrito aqui? Plenária. Isto é, plena, total, toda a escritura. Cheira a pleno. Mas vamos falar o que é inspirado. Inspirado, quando você inspira, quando se diz respire, ou você vai ao médico, inspire. O que você faz? Quando ele fala respire, o que você faz? Solta. E quando fala inspire, toma ar. Exatamente. Então é alguma coisa que vem de fora para dentro. De fora para dentro. Agora o que eu quero dizer para você é uma coisa interessante. É da área gramatical. Eu não entendia isso anos atrás, mas a palavra grega é a palavra teofinestos. Tá? E as pessoas diziam, os teólogos diziam naquilo que a gente lia, que inspirado, teofinestos, de fora para dentro e tal. Um dia eu resolvi estudar o grego. Tá? Por minha própria iniciativa. Tá? Tem dicionários, tem livros didáticos, etc. Quando eu comecei a me inteirar nesse idioma, não sou doutor, não sei de tudo, falta muita coisa para aprender ainda, mas quando eu vi essa palavra teofinestos não significa inspirado, significa expirar. Aí um desafio para mim isso. Ex é externo, in é interno. Tá? Como expirar? Como é que a palavra pode ser expirada? Tá? O apóstolo Paulo, ele faz uma coisa, ele usa uma metáfora, isto é, uma linguagem figurada. Com essa linguagem figurada, ele quer dizer que Deus exalou a sua palavra. Um sopro partiu dele. Ele literalmente soprou a sua palavra ao entendimento do homem que a escreveu. Veja lá em 1 Pedro, capítulo 20, verso 21. Capítulo 1, versos 20 e 21, por gentileza. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia... Só um instante, querido. Acima de tudo. Veja a recomendação. Antes de mais nada, né? Lembrai-vos. Continue. Lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura... Veja só o absolutismo, para interromper. Nenhuma profecia da Escritura. Veja. É de particular interpretação. Ou seja, não foi lucubrada, criada, não foi concebida a partir do entendimento humano, não reflete uma concepção particular de cada discípulo. Você está me entendendo? Não reflete a concepção particular de cada escritor. Continue. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Pois a profecia, aí é a Bíblia, ela é elevada à condição de profecia, a profecia das profecias. Pois a profecia não foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ah, essa palavra grega é bonita. Essa palavra grega, movidos aí, está fraquinho aí. A língua portuguesa, o tradutor, o João Ferreira de Almeida, vai uma crítica aí, né? Não tem essa cátedra para fazer essa crítica, né? Mas essa tradução para a língua portuguesa, muitas vezes é fraca, não escolhe bem os termos. Movido é uma coisa muito vaga. O texto grego descarregado. Isto é, dependeram inteiramente de Deus. Quando você é carregado por uma pessoa, você está dependendo inteiramente dela. Você não está andando com as próprias. Ou seja, eles não escreveram baseado no próprio entendimento. Não foi obra dos neurônios, não foi obra do próprio cérebro. Foi outro cérebro que os carregou na sua glória. Tá certo? Os homens santos estão separados para essa finalidade, foram movidos pelo Espírito Santo para fazê-lo, pelo Espírito Santo para fazê-lo. Ele é a pessoa da Trindade responsável pela inspiração das Escrituras. Amém? Então a inspiração é plenária, isto é, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Repita comigo, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Parece simples, mas algumas seitas induzirão você a dizer, talvez no diálogo, que a Bíblia contém a palavra. Você concorda comigo? A igreja de Whitney, por exemplo, a igreja local de Whitney tem esse costume. Você concorda que a Bíblia contém a palavra de Deus? Você concorda? Aí você inocentemente fala, contém a palavra de Deus. Pois é, rapaz, olha, mas tem registro aqui que não é inspirado. Aí ele vai lá no capítulo 4 de Mateus, mostra aqui a fala do diabo aqui. Fala do diabo é inspirado? Sério? Não é. A inerrância diz respeito aos registros e não aos responsáveis pelos diálogos. A necessidade do registro, e o registro foi movido por Deus. Era necessário registrar esse diálogo que Jesus teve com o diabo para demonstrar a sua vitória. Foi necessário isso. O registro é inspirado, mas o diabo não é o centro da Escritura. É Jesus que é o centro da Escritura. Então essa inspiração é plenária. Amém?
Outra coisa, ela é dinâmica. Ora, quando nós paramos para pensar, fala a verdade, como você pensa num escritor bíblico sendo inspirado por Deus? Eu concebia assim, na minha inocência, eu concebia alguém sentado, lançando mão da pena, muito compenetrado, né? Parece que aquela atmosfera assim, densamente espiritual, um negócio tremendo, assim, envolvia aquela pessoa, um negócio, não, e anulava a sua personalidade, já não era mais Pedro que estava lá, era o Espírito Santo, quem, eu vou utilizar a palavra questionar, você pode incorporava o apóstolo Pedro e movia a sua mão, tudo isso é muito bonito. Tá? Essas definições são muito bonitas, até poéticas, né? Essas definições são até poéticas, bonitas, mas isso não reflete a realidade. A inspiração foi dinâmica, isto é, Deus respeitou o estilo e a personalidade de cada escritor. Não, ao fazê-lo, Deus não anulou a capacidade intelectual, antes a utilizou. Ao fazê-lo, Deus não anulou a personalidade de cada indivíduo, antes a conservou. Ao fazê-lo, Deus não anulou o estilo de cada indivíduo, antes se utilizou dele, porque era preciso que diferentes estilos se reunissem com uma finalidade única, para demonstrar que, embora os homens e as épocas fossem diferentes, a finalidade e a palavra era uma só. Eram diferentes os lugares, diferentes os graus de cultura desses mais de 40 homens, eram diferentes as suas épocas, eram diferentes os seus ideais, talvez, as classes sociais de onde eram oriundos. Você tem um Amós, que era boieiro ou boiadeiro, como dizem, criador de sicômoros. Você tem Moisés, que teve acesso à maior cultura da época, o celeiro de conhecimento que o Egito era naquela época, tá? Com a sua enorme biblioteca. Você tem pessoas assim, você tem um Daniel, um estadista, tá? Mas você tem pessoas muito simples como Pedro, um pescador. Você tem João, também simples, pessoas simples, tá? Pessoas que não eram necessariamente bacharéis, tá? Ou catedráticos daquilo que se dizia. Amém? Então, foi respeitado o estilo de cada um. Se você olhar o estilo de João, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, é do diabo. Veja só o estilo. Veja o estilo diferente, radical, é estilo 8 ou 80. Tá? Você vê outro estilo, o estilo de Ezequiel. Mas, então, o Espírito do Senhor me arrebatou naquela visão e como que me pegou pelos meus cabelos, tá? E me levou até aquele lugar. Veja os estilos, tá? dos escritores. Os estilos são variados. Veja o estilo intelectual de um Moisés e veja o estilo rude de um Pedro. Um estilo rude, um estilo direto. Ele não tem como fazer rodeios, ele não tem esses recursos literários, mas ele é uma pessoa muito intelecto do apóstolo Paulo. O intelecto do apóstolo Paulo, com quem ele teve uma crise. O apóstolo Pedro e Paulo tiveram uma pequena crise. Lembram-se dessa crise? Quando estiveram juntos por apenas 15 dias, houve ali uma briga em Jerusalém entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, tá? Porque o apóstolo Pedro conservava o preconceito contra os cristãos, tá? O seu judaísmo legalista aflorou naquele momento e eles discutiram. Está escrito em Gálatas capítulo 2, mas ele não guardou receio. Tanto é que ele eleva os escritos de Paulo à condição de escritura. Vamos ver lá em 2 Pedro. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, em que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Esse texto é? Esse texto, capítulo 3 de 2 Pedro, verso 16. Mas eu quero utilizar o texto que precedeu para localizá-lo no contexto. Tá? Porque texto fora do contexto é pretexto. Tá? Então vamos lá no versículo 15. A Bíblia diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado. Veja só como ele se refere ao irmão Paulo. Nosso amado irmão Paulo. Ele discutiu com ele, mas não guardou mágoa. O nosso amado irmão Paulo, você escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele reconhece, não era dele a sabedoria, ele foi dada, não pertencia a ele. Aí ele diz mais ainda, tá? Falando nisso como em todas as suas epístolas, aí ele admite na sua simplicidade de pescador, tá? Na sua incultura de pescador, tá? Na sua simplicidade, na sua singeleza de escritor bíblico, também tão inspirado quanto Paulo, mas que não tinha recursos intelectuais tão vastos. Ele diz, nas quais há pontos difíceis de entender, tá? Difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Terceiro ponto importante desse texto, ele eleva os escritos de Paulo à condição de escritura. As outras escrituras, porque essa é o escrito de Paulo é escritura, como as outras.
Tá? Para a sua própria profissão. E isso foi escrito na época em que ambos estavam vivos ainda. E padeciam perseguição sobre o governo de Nero e viriam mais tarde a falecer sobre esse governo. Tá? Então, o estilo de cada um foi respeitado. Amém? Uma outra coisa também que você precisa saber. O que está escrito? Sobrenatural. É impossível entender em seus mínimos detalhes como se processou essa inspiração. Como se processou essa inspiração? Tá? Porque ela é sobrenatural. O que nós estamos explicando aqui dá uma noção para os irmãos. Para que os irmãos não fiquem com aquela falsa ideia de que tudo foi uma coisa, vou te dar uma palavra não comum também, uma plasmática, um negócio meio fantasmagórico, uma atmosfera meio extremamente santa, inimaginável para você. Não, Deus utilizou esses homens de uma forma muito natural, muito espontânea. Havia fluência nas palavras. Havia convicção de que aquilo que estava sendo dado era indubitavelmente era dado por Deus. Amém? Inspirado por Deus. Tá certo? Então, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E você precisa convencer as pessoas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, tá? Não há teologia sem Bíblia. Tá? Porque a boa teologia está baseada na Bíblia. Tá certo? Qualquer outra teologia, tá, que se vincule à infalibilidade está errada. A infalibilidade não está no homem, o Papa, tá? De quem a Igreja Católica diz que é infalível. Um dos dogmas, tá, da fé católica é que o Papa é infalível, ele não falha. No entanto, a Bíblia diz que homens falíveis, um Pedro que negou a Jesus, veio mais tarde escrever a Escritura. Um Paulo que perseguiu os crentes e tinha um temperamento difícil. Note que você flagra Paulo não só nessa discussão com Pedro, porque ele era uma pessoa rigorosa naquilo que cria, naquilo que achava, defendia acirradamente seus pontos de vista, mas não é somente nisso. Você flagra ele muitos anos antes, quando eles estão para entrar na terra de Chipre, lá na ilha de Chipre, no lugar em que Barnabé havia nascido, e Barnabé diz: nós vamos levar o meu sobrinho João Marcos. Ah, então tudo bem, pode levá-lo. Mas ao perceber que João Marcos ficou com medo de entrar na ilha de Chipre, ficou com medo da missão, do que representava a responsabilidade e que havia naquela atitude, ele então recuou. Tudo bem, o apóstolo Paulo não disse nenhuma palavra. Ele disse: você recuou, você é covarde, não disse nada. Mas na outra viagem, quando João Marcos queria ir junto, por influência de seu tio, então houve não pouca contenda. A Bíblia diz: não houve pouca contenda não, entre o apóstolo Barnabé, que também era chamado apóstolo, e o apóstolo Paulo naquela época, apenas iniciando na fé, mas já tinha os seus brios bastante aflorados, né? Já tinha o seu temperamento bastante estabelecido. Ele não vai não, se ele for, não vou. Se ele for, não vou. É importante, irmãos, Deus não anulou a personalidade de ninguém. É importante, tá, você aprender isso. Se ele for, não vou. Então você vai para um lado ou para o outro. Sabe o que Deus fez? Tirou partido dessa separação. Ao invés de ser uma equipe missionária com 3, tornaram-se 2 equipes missionárias, cada uma com 2 indivíduos. Porque Barnabé viajou com João Marcos, seu sobrinho, e o apóstolo Paulo pegou Silas lá em Antioquia e foi para a Europa. Então Deus tirou partido dessa contenda, naturalmente. O apóstolo Paulo era chamado homem colérico. Tá? Ele era uma pessoa que se encolerizava com uma certa facilidade. Uma outra coisa também que dá a entender que o temperamento do apóstolo Paulo é bastante delicado é que depois de terem surrado eles e terem colocado eles na prisão, tá? Ou melhor, não, isso ocorreu em Filipos. Tá? Surraram os apóstolos e colocaram lá. Depois, quando descobriram que eles tinham a cidadania romana, o apóstolo Paulo principalmente, que era o mais cobiçado dos títulos da época, tá? Então vieram tirá-los de novo. Ninguém pode vir. Os superiores veem que nós surramos os romanos. A questão vai ser política. E nós vamos à fé. Nós vamos morrer. Os romanos vão matar a gente. Então vamos lá. E de noite tentaram tirar o apóstolo Paulo, o apóstolo Cedo. O que é isso? O apóstolo Paulo, eu já imagino o apóstolo Paulo levantando. O que aconteceu? Não, vocês estão libertados. Libertados? Olha só. E madrugada? Não. Eu só saio daqui à luz do dia. Não, é que negócio é. Só saio à luz do dia, sou cidadão romano. Na hora de me espancarem, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Eu só saio daqui à luz do dia. E só saio à luz do dia. Irmão, é uma coisa que você pode perceber. Deus não anulou realmente a personalidade de ninguém. Você vê o Moisés que, embora tenha sido inspirado, um escritor de 6 livros, porque julga-se que o livro de Jó também tenha sido escrito por Moisés, ele conservava as mesmas falhas. Tanto é que ele foi uma das vítimas. Não entrou na terra prometida. Ele acabou não entrando.
Afinal de contas, a Bíblia diz que por incredulidade ele não entrou na terra prometida. Moisés incrédulo? Moisés incrédulo. Mas o homem que orou a Deus e cessou pragas, o homem que orou a Deus e trouxe provisão para Israel nessa caminhada difícil, dramática, terrível. Mas o homem que foi lá, intercedeu por um povo para evitar que ele fosse destruído, o homem que foi lá e disse assim, eu me lembro do capítulo 16 do livro de Números, quando ele disse assim, se Deus criar uma coisa nova, falando para os rebeldes, até Abirã e Coré, se Deus criar uma coisa nova aqui, se todos os homens que estão aqui se rebelaram contra a autoridade que Deus constituiu, tá? Morrerem de qualquer forma, então Deus não me enviou. Ou seja, ia morrer de qualquer maneira. Tá? Então Deus não me enviou. Mas se Deus criar uma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os homens que se rebelaram contra a minha autoridade forem tragados por ela, então Deus me enviou. Irmão, mas a Bíblia diz que depois que ele falou aquilo, a terra começou a tremer. Datã, Abirão e Coré, filhos, tenda, utensílios, todos foram tragados pela terra, aos olhos de todos. Esse homem, tão falho, que você conhece, muitas vezes até medroso, tá? Esse homem tão vacilante, foi utilizado para escrever na Bíblia. Tá? Então, irmãos, é sobrenatural. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de cada homem. Amém? Então, na apostila que os irmãos têm aqui, eu quero fazer uso aqui para nós fazermos uma conclusão. Vocês devem, uma coisa que é interessante aqui, ó, profecias que se cumprem. Aí você fala com o incrédulo. Como você pode comprovar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Bom, primeiro porque ela afirma ser a palavra de Deus. Em segundo, que os seus escritores afirmam que ela é a palavra de Deus. Isto é, profetas, apóstolos. Em terceiro lugar, ela mostra que é inspirada quando transforma vidas, quando salva almas, quando restaura o homem à sua condição original. Então, você vê que quando a Bíblia entra na vida de um ser humano, a coisa muda. Aí você mostra lá o texto de Atos, só para exemplificar, o texto de Atos capítulo 8, você vê que Filipe é tirado de uma cruzada fantástica, uma cruzada evangelística. Você que é ambicioso, né, fazer uma cruzada dessa aí, né? Uma cruzada tremenda, sozinho, sem microfone, sem caixas acústicas, sem qualquer aparato de som, sem equipe, sem nada. Sozinho ele leva avante uma campanha de sucesso, salva almas, cura almas, liberta do poder do diabo, e de repente o anjo do Senhor, diz o verso 26 do capítulo 8, levanta-te e vai para a estrada que está entre Jerusalém e Gaza, e ela está deserta. Se fosse eu, dizia, mas Deus, estou pregando entre multidões. Olha só, aqueles que estão se salvando, olha aqueles que estão sendo libertos, olha aqueles que estão sendo curados. Eu estou no meio do povo aqui, ó, eu virei o homem do povo. Dezenas de milhares de pessoas estão aqui, os samaritanos, Deus. Aqueles que têm um forte preconceito religioso contra nós, que acham que a religião deles é a melhor, são exclusivistas ao extremo. Tá? Eles não aceitaram o judaísmo. Deus, que negócio é esse? Eu vou ter que ir para uma estrada deserta. Não disse nada, filho. Não era Marco Antônio, era Filipe. Então Filipe, a Bíblia diz, se levantou e foi na sua cega e muda obediência. Tá? Foi, e chegando lá, nada havia, a não ser uma estrada empoeirada. De repente, no horizonte, se desenha a silhueta de um carro trazido por escravos, e em cima um homem de alta categoria, porque não teria tantos escravos e não andaria numa liteira como essa se não fosse um homem de prestígio, de conceito na sociedade. Quem está vindo lá? A Bíblia diz que aquele homem assentado lia o livro do profeta Isaías e não entendia. O Espírito Santo entrou na história e disse, corra, ajunta-te a esse carro. A Bíblia diz que Filipe não andou, ele correu. Ele correu e se ajuntou na janela do carro. Imagino essa pregação dinâmica de Filipe, né? Bem na janela da liteira, o homem estava ali com o rolo, dificilmente entendendo aquilo que estava lendo, tentando entender, né? Com uma dificuldade tremenda aquilo que estava lendo, e de repente aparece um rosto esbaforido na janela e suando, tá? Em bico. Você está entendendo o que você está lendo? Está entendendo? Não. Está entendendo? Então é. Mandou parar, os escravos pararam, ele entrou e explicou. A Bíblia disse que explicou tudo para ele. Ele saiu jubiloso pelo seu caminho. É uma transformação automática. Quando o homem apareceu no horizonte, era um homem triste, perplexo, tá? Que não entendia a Bíblia. E quem diz isso, o profeta dele ou de algum outro? Ainda ele tinha vindo da festa de Jerusalém, estava familiarizado com a doutrina dos judeus que tanto falavam do Messias, e Isaías estava falando exatamente do Messias, e ele não conseguia conceber, porque
Porque a Bíblia só pode ser revelada para aquele que tem o Espírito Santo. Graças te dou, ó Pai, não revelasse essas coisas aos grandes, mas aos pequeninos. A palavra mas para aqueles que têm a salvação é o poder de Deus. Amém? Somente mediante a revelação, a iluminação do Espírito Santo, esse professor insuperável, você pode entender a Bíblia Sagrada. Então aquele homem foi fantasticamente, automaticamente transformado. Quando apareceu no horizonte era um homem triste e perplexo. Quando Filipe desceu do carro dele, já era um homem jubiloso. E diz a tradição que evangelizou todo o seu país. Tá? Evangelizou toda a África, inclusive. Tá? Então uma coisa fascinante, irmão, você vê como a Bíblia transforma vidas. E em quarto lugar, as profecias da Bíblia se cumprem, como está aqui na nossa apostila. O desenvolvimento da ciência. E o que está acontecendo hoje? A não tem essa página. Não tem essa página? É triste, irmão. Daniel 12:4 é a passagem. Se você quiser anotar, Daniel 12:4 é a passagem. Eu quero que você entenda o seguinte. O livro de Daniel. Vamos falar uma coisa aqui. Amém? Podemos continuar? Acharam? Diz que a ciência se multiplicaria nos últimos tempos. Eu quero dizer para você que a Bíblia, que esses 66 livros, tá, foram reconhecidos como inspirados, 66 livros da Bíblia atuais, que nós professamos como inspirados, isto é, fora os 11 apócrifos, tá certo? Que nós professamos como inspirados, foram decididamente incluídos num cano, reconhecido num cano como inspirados, em 397, no Conselho de Cartago, ou Cartago, tá certo? Desde então, os 66 livros são tidos e reconhecidos como os livros inspirados por Deus, tá certo? Eu quero dizer para você, por que você está dizendo isso? Porque o livro de Daniel foi difícil de ser aceito pelos críticos. Você sabia disso? E o de Apocalipse foi muito difícil de ser aceito. E ainda hoje não é aceito. Hoje, por exemplo, hoje eu lia o jornal O Estado de São Paulo, um encarte muito interessante, tá? Que diz, fala sobre o Apocalipse. O correspondente é um francês. E ele escreve uma matéria vasta, com grande conhecimento do texto, dividindo o Apocalipse em 3 partes, discutindo com muita sabedoria as 3 partes do Apocalipse, uma sabedoria que os crentes deveriam ter e não tem muitas vezes. Tá? E dizendo que esse era só mais um livro, no final a argumentação dele era só mais um livro que caracterizava a cultura apocalíptica dos judeus. Como assim apocalíptico? Não, porque os judeus tinham verdadeira mania por escritos apocalípticos. Veja o livro de Daniel, por exemplo, veja o livro de Baruque, veja o livro de Enoque, e veja esse livro, aquele livro, ele mostrava um grande conhecimento. Eu lendo aquele encarte, eu falo, meu Deus do céu, quantos crentes sabem disso? E quantos crentes estão lendo esse jornal hoje e se confundindo com isso? Tá? Ele está dizendo que o livro de Apocalipse não é outra coisa, senão uma concepção, uma mera concepção literária de pessoas que têm são aficionados pela cultura apocalíptica. Tá? Eles queriam impressionar, escreveram apenas para impressionar. E esta matéria questiona até mesmo se foi João, o apóstolo, que escreveu esse livro. Tá? E ele diz por 3 argumentos que não foi ele. Em primeiro, a época. Nesta época, diz ele, João estava morto. Ele diz. Em segundo lugar, tá? O estilo de redação, olha só com que o ímpio discute. Tá? O estilo de redação é muito diferente do João que nós conhecemos dos evangelhos. É muito diferente. Qual é o crente que está se importando com isso? Quase nenhum. Enquanto nós estamos dormindo, tá? As pessoas estão se aprofundando. As pessoas estão usando a Bíblia para dizer que Deus não existe. A mais recente moda dos ateus é utilizar a Bíblia, tá? Para provar que Deus não existe. Olha, Deus realmente não existe. Não existe, é por quê? Ele errou aqui, ali, acolá, ele começa a mostrar algumas coisas. Aí ele vai lá em textos como de Atos, diz assim, como disse nas palavras do Senhor Jesus, no capítulo 20, né, de Atos, onde Paulo diz, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Aí ele olha para você e fala assim, onde está escrito esse texto? Onde Jesus falou isso? Aí você caça, vai de evangelho em evangelho. Nas palavras do Senhor Jesus não tem nada. Aí você fala, tá vendo? Que coisa, né, rapaz? Não tá, é um erro. Aí ele vai te mostrando, erro após erro, vai tentando te convencer. Está vendo como Deus não existe? Porque qual é o seu Deus? O meu Deus é infalível. Então, sinto muito. E é o Deus das Escrituras? É. Então, ou não existe Deus, ou esse Deus errou. Você tem que conviver com uma das duas dúvidas. Tá certo? Então, irmãos, enquanto nós estamos dormindo, vacilando, nos acomodando confortavelmente nas nossas casas, eu estava preocupado com o que o irmão Marcos estava dizendo para os irmãos. Quantos estão levando avante em suas igrejas esse trabalho de discipulado?
Irmãos, esse trabalho, o irmão Marcos batizou como discipulado multiplicativo. Eu gosto muito desse nome, discipulado multiplicativo, porque ele não visa você, ele visa outros depois de você. Ele visa você como mentor de uma multidão, como um discipulador de um rebanho. Se cada um fizer isso, irmãos, ao final do ano, estaremos triplicando o número de pessoas convertidas aqui para o nosso campo. Até quando nós ficaremos acomodados? Aí eu percebi que os irmãos tinham justificativas até válidas. Disse assim, olha, que lá na igreja tem muitas atividades. Irmãos, estamos mudando mentalidades, estamos procurando mudar mentalidades. Eu vou dizer uma coisa para você, isso que você vê na sua igreja, a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, chama-se ativismo. Este excesso de atividade chama-se ativismo. Excesso de atividade. Não se dá prioridade àquelas atividades que realmente são prioritárias, como o estudo das Escrituras. Enquanto os testemunhos de Jeová se reúnem só para estudar, entre aspas, as Escrituras, quantas reuniões nós temos destinadas a isso? Nem reunião que eu saiba. Nós temos um culto de doutrina que muitas vezes, eu não quero ser radical, não quero tecer aqui uma crítica, tá certo? Mas muitas vezes um culto de doutrina na Assembleia de Deus não é necessariamente um culto de ensinamento. Estou falando mentira ou não? Na maioria das vezes é só para criticar a igreja, os irmãos. Eu não estou falando nada, é a irmã quem está falando. É o povo que está falando, não sou eu. Glória a Deus. É o povo que está falando, não sou eu. Não é o presbítero Marco Antônio. Eu me eximo dessa declaração. Eu não tenho compromisso algum com essa opinião. O irmão ficou assustado. Pode deixar que não vou mostrar para pastor nenhum, né? Nós estamos criticando o ministério, porque eu sou parte desse ministério. O que é um presbítero? Muitas vezes o presbítero é o pastor da sua igreja, não é verdade? O pastor da sua igreja vai ser o presbítero. Então eu não estou criticando os meus colegas de ministério. Estou apenas alertando os irmãos que nós estamos deixando o estudo das Escrituras sistematicamente. Estamos abandonando e nós corremos o risco de sermos destruídos. Isso não é alarmismo e nem é uma ideia minha. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta. Não sou eu quem fala. É a Bíblia que diz. Outra coisa, viu, irmão? Hoje também você vai na igreja aí, você tem, vamos supor, uma hora de culto, é 40 minutos de louvor e só tem um versículo. E 20 minutos de palavra. E vai lá, muitas vezes o pregador inibido pelo relógio, coibido pela liturgia. Ó, irmão, depois tem que fazer o apelo, irmão. Meia hora só, irmão. Eu passo, você não vê, muitas vezes eu passo, você tem até 5 para as 9. Esses são os bastidores do culto. Você não vê. Mas eu que sou pregador, eu que sou pregador pela misericórdia de Deus, muitas vezes eu enfrento isso. Ele vai lá e me dá o último quinhão do culto. E diz assim, ó, irmão, tem que ir até 15 para as 9. Me dá a palavra 20 para as 9. Tem que ir até 15 para as 9. Pronto. Você começa a metralhar a Bíblia no povo, lá não dá. Quando você vai ver, 10 horas. Não tem mais como. Aí o dirigente fica com aquela... com aquele rosto convidativo, com aquela expressão facial simpática, para você, e não te convida mais. Estou mentindo? Estou mentindo? Espero que não esteja mentindo. Estou falando a pura verdade. Então, irmãos, faça isso na sua igreja. Faça disso uma prioridade. Convença o seu dirigente de que o estudo das Escrituras e o discipulado são prioritários. Não é ideia de Marcos Lopes. Ele é apenas o instrumento que Deus está usando, e eficazmente, e eficientemente. Mas não é ideia dele. A Bíblia diz que Jesus ensinou isso no capítulo 28, verso 19 de Mateus. Ide por todo mundo e fazei. São pessoas que estão sob disciplina, sob aprendizado, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho. Uma parte? Tudo. Olha o compromisso que nós temos. E na igreja está sendo só uma parte. Não se fala de nada. Não se fala de quase nada. Por exemplo, quantas vezes vocês viram num culto de ensinamento falar sobre Trindade? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. É uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. Uma das doutrinas prioritárias. Se o testemunho de Jeová pegar um crente nessas condições, ele dá uma surra com a Bíblia viciada, distorcida e interpolada. Dá uma surra. Pegar na Bíblia. Onde está essa palavra na Bíblia? Aí você fala, não tem nada. Ele vai falar assim, não tem nada? Não sei. Não tem na Bíblia mesmo. Eu não conheço. Eu pelo menos não conheço. Vai falar assim, vai falar, lógico que não tem. Foi Tertuliano, ele vai te dar toda a história. Tertuliano que veio com essa palavra. Tertuliano, e não tem na Bíblia. Você vai acreditar em homens ou na Bíblia? Eles fazem assim, não é verdade? Não é verdade? Não é dessa forma? Eles induzem o seu raciocínio. É dessa forma que eles fazem discípulos. Eu quero que vocês façam assim.
O Marcos quer que vocês façam assim, induzam o raciocínio da pessoa para que ela, por suas próprias conclusões, chegue finalmente ao produto final da palestra, isto é, Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, acabou. Ah, não tem isso em dois. Aí eu falo, não tem trindade. Que trindade, meu pai? O Espírito Santo é uma força ativa, ele vai lá, mostra na Bíblia viciada dele, capítulo 1 e verso 2 da Bíblia dele, diz assim, e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Aquilo no hebraico é Veruach Elohim. Eu falei isso uma vez para vocês do Testemunho de Jeová. Aí eu falei assim, escuta, isso aqui é Veruach Elohim, você sabe o que significa isso? Não, pai, você não estudou hebraico. Mas tudo bem, eu não quero falar do hebraico com você. Vamos lá em Jó, capítulo 33. Aí ele abriu em Jó, capítulo 33. Eu falo, já abriu, agora fecha, fica só com Deus. Tá. Diz para mim uma coisa, uma força ativa tem capacidade de criar alguma coisa? O Espírito Santo como força ativa poderia criar alguma coisa? Não. Só Deus pode criar alguma coisa. Deus pode utilizar aí a força ativa para criar quem? Mas aí a Bíblia diz que é Deus que criou. Deus é o Criador? É. Quem Deus criou, por exemplo? Falou o homem. Ele chegou, não queria, que legal. Deus criou o homem. É. Que Deus? Jeová. Jeová, Deus criou o homem. Disse ele. Ah, tá. Abra lá em Jó, capítulo 33. Você vai ver o choque que ele tomou. Quero mostrar para vocês isso. Só para exemplificar o choque que ele tomou. Jó, capítulo 33. Jó 33 o quê? Esse instrumento todos os dias no safrão. Jó 33, 4. Jó 33, 4. 33, 4. Para finalizar, é. É, para finalizar. Não tinha me esquecido de orar. Misericórdia. Deixa correr. 33, 4. O que é direito escolhamos para nós. Não, Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Falei Alexandre. Falei, era o nome dele, Alexandre. Falei, Alexandre. Você diz que Jeová, Deus criou o homem, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, e na Bíblia dele está o Espírito de Deus. Para azar dele, eles não conseguiam viciar com a Bíblia, tá? Fique tranquilo, é por isso que você pode evangelizar com a Bíblia deles mesmo. Eles não conseguem, eles introduziram 240 vezes o nome Jeová no texto grego do Novo Testamento, né? Eles não conseguiram, não tiveram tempo, nesses mais de 100 anos de existência, não tiveram tempo de interpolar, distorcer toda a Bíblia. Então fique tranquilo, há muitos textos que ainda estão intactos, né? Aí eu mostrei esse texto para ele e falo, o Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso. Ó, esse texto tem dois ensinamentos, Alexandre. Eu não quero induzir você, não quero tirar você da sua fé. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o primeiro ensinamento foi o Espírito Santo quem criou o homem, está escrito aí. Em segundo lugar, diz que esse Espírito é o Todo-Poderoso. É o paralelismo da poesia hebraica. Jó é um livro poético. Tá? O paralelismo é o ato de dizer a mesma coisa duas vezes. Tá? É paralelismo, isto é, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quem afinal soprou a vida ao homem? Ele falou, foi Jeová Deus. Então você acaba de confessar com seus lábios que é Espírito Santo. Ninguém mais é do que Jeová Deus. Eu falo, tudo bem. Você volta semana que vem aí que nós vamos estudar um pouquinho mais, você volta. E nunca mais vou chamar em casa também. Nunca mais. Finaliza lá, Marcão. Boa. Vamos finalizar então. Vamos finalizar. Bom, depois os irmãos vêm aqui que as profecias que se cumprem, né? Vou me estender demais aqui, né? Essa apostila é fantástica, né? Eu quero, antes de terminar, perguntar para os irmãos se eu fui rápido demais, deu para entender, tudo quanto foi dito, deu para assimilar? Deu? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Uma função de decoração da Bíblia. Decorar a Bíblia. Então, cuidado, não fazer decoração da Bíblia, mas decorar os textos. Decoração significa decorar, enfeitar, mas decorar dentro da Bíblia. Joga a caixinha de promessa no lixo. Mas o irmão falou que tem alguns pontos assim fundamentais para a gente. Sim. Tem esses pontos fundamentais. Diferentes pessoas são evangelizadas de formas diferentes. Tá? E você precisa ter textos, principalmente do livro de João, por exemplo, bem decorados, falando sobre a salvação. Textos do livro de Romanos falam sobre a salvação também. Tá? E quando você vai discutir com sectaristas, você tem que ter as doutrinas à ponta da língua. Isso é a salvação, por meio de quem? Bibliologia, Trindade, o Espírito Santo, que é a paraclitologia. Tá? Essas coisas todas, logia, né? Não vou falar, mas todas essas coisas, logia, né? Escatologia, né? Todas essas logias. É preciso ter esses textos, amém. Mas isso vem com o tempo. Tá? Não é preciso ficar ansioso com isso. Precisa pegar um ancião lá das testemunhas para retalhar a Cristo. Aí fica difícil.
Aí você ganha ele para Cristo, ele ganha o resto. Tá? Ele ganha o resto, toda a sua congregação para Cristo. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Foi tudo explicado. Vou fazer uma pergunta extra assunto. Extra assunto. Quando a Bíblia diz as da grávida, é literalmente? É literalmente, porque esse texto está em Mateus capítulo 24. E das que amamentarem esses dias ainda, completa o texto. Capítulo 24. É literal. Aí estava se referindo à destruição do templo de Jerusalém, naquela época. Deixa eu ver se eu me lembro, tem 3 fases esse texto. Mateus 24. Fala da destruição do templo do ano 70. Ano 70. Depois de Cristo. Né? Exato, depois de Cristo, exatamente. Quando o templo foi destruído. Porque muitos confundem com a vinda de Cristo nessa passagem. Tem os atrás. Tem 3 fases. Sobre a inspiração que o irmão falou, que a inspiração ela veio externamente. Foi isso que o irmão falou? Exatamente, de Deus para o homem. De Deus para o homem. Mas Deus inspirou aonde? Dentro do coração do homem. Porque ele conhece o profundo do coração do homem. Então ele inspirou dentro. Não é que veio de fora. Veio de fora, aí é importante ressaltar. Teofnesos aí é expirado, ou seja, Deus exalou o seu conhecimento, isso é, soprou o seu conhecimento dentro do homem. Para ser exato, ele influenciou com o seu poder, com a sua sabedoria, o entendimento, o intelecto humano, e utilizou as particularidades desse intelecto para escrever aquilo que a sua vontade pedia. No caso hoje, seria usado, por exemplo, com um pregador que vai levar uma palavra, né? Sim. Grosso modo, sim. A diferença é que um é horário, é usado de uma forma oral, o outro teria sido de uma forma escrita. Eu fiquei em dúvida, não sei se vem a igualar a esse versículo que fala que aquilo que contamina o homem não é o que... não, mas não era disso que Jesus falava. Toma cuidado. A gente está aqui para si. Naturalmente. Eu estou dando risada porque eu me lembrei de um evento interessante. Uma pessoa da Congregação Cristã do Brasil justificou que bebia vinho e cerveja por causa disso. Né? Que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Realmente, agora você entende por que eu dei risada. Você vê que todo mundo deu risada quando eu falei. É patético, né? É um negócio patético mesmo, né? Mas alguém tem mais alguma dúvida, queridos? Deu para assimilar direitinho? Isso reflete apenas uma partícula daquilo que vocês têm que... Devia ser um dia de hora, numa hora. O sentido da palavra cão em Apocalipse que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e comete mentira. Para a cultura judaica, cão é todo ser mais desprezível da sociedade. Todo ser mais desprezível, toda espécie... Não necessariamente. São pessoas, podem usar, mas são pessoas que a sociedade não reconhece como membros efetivos dela. Entendeu? São ladrões, são pessoas que não prestam de fato. Né? Cães são pessoas do pior tipo. Ficaram de fora dos cães. Tanto é verdade isso, e isso é tão antigo, que Simei apedrejou Davi quando ele estava atravessando o ribeiro de Cedron, fugindo, entre aspas, evitando a presença do seu filho, quando este o depois do trono. Aí Simei atirava pedras, aí um amigo de Davi disse assim: por que você está pensando que o rei é algum cão morto para você apedrejá-lo? Cão morto aí não está no sentido literal, porque um cão morto não necessariamente era apedrejado, porque já estava morto. Ninguém precisava apedrejá-lo, tá certo? Cão morto era uma referência assim a uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tinha valor algum. Então não é literal, é metafórico, ou seja, figurativo, tá certo? É figurativo como tantas outras coisas no livro de Apocalipse. Mais alguma dúvida? Então, o ladrão aí ele é desprezado. Não? O ladrão é desprezado. O ladrão aparece nesse texto, mas é uma repetição, portanto, tá certo? Cão não é só ladrão, é toda espécie de gente que não presta. Ficaram de fora os cães, toda espécie de gente que não presta. Tá certo? João introduz logo a mensagem com a seguinte mensagem: toda gente que não presta vai ficar. Aí ele exemplifica algumas desses tipos de pessoas que não prestam. Tá certo? Aí por isso que vem os cães, feiticeiros, ladrões, etc. Né? Mais alguma pergunta? Amém? Então você não pode pregar, dar comida, porque a comida é a palavra de Deus. Dar comida aos cães. Não, é um outro assunto, mas é metafórico também. Não lanceis os cães das vossas pérolas, isto é, não perdeis tempo com aqueles que realmente não nutrem interesse pela Bíblia, estão convencidos de que não querem isso, já fizeram a escolha, etc. Porque lá em Mateus, Jesus Cristo falava que se você está com
com o mendigo, né, de comer com o mendigo, então ali estou eu. Se você visitar na cadeia, ali estou eu. Quer dizer, então como é que fica? Não, ele quer falar os cães aí, não sei as pérolas dos cães, são pessoas que já fizeram a sua opção de não aceitar essa palavra pregada. Já fizeram a opção, tá certo? Eu já preguei com uma pessoa que disse assim, não, eu não quero, eu vou para o inferno, eu quero ir para o inferno. E disse consentimento. E se aplica também aos porcos? Lançareis de pérolas aos porcos também? É a mesma figura de linguagem. É o velho paralelismo que tanto caracteriza a literatura hebraica. É o ato de você repetir uma verdade duas vezes de forma diferente. Só que eles falam com relação a nós, é que eles são exclusivistas, né? Diz que os crentes são... Eu não vou perder tempo falando para vocês. São os primos. Os primos, né? Não sei, Deus tem irmão. Se você vê uma pessoa viciada, uma pessoa que está no roubo, então você vai levar Jesus para ele, então ele vai sair. Você não adianta mais falar não, porque... Mas isso é uma desculpa para o comodismo, porque eles creem que você não precisa ir ao pecador. O pecador é que tem que vir ao templo. Tá certo? Eles pregam o contrário. Não é a igreja fora das portas, como manda Hebreus. Tá? É a igreja da porta para dentro. Resulta numa comunidade não regenerada. Mas nós estamos aqui para falar sobre movimentos controvertidos. Né? Eu quero chamar os irmãos então à oração. Dessa vez fiquemos em pé para terminarmos essa aula. Mais alguma dúvida, queridos? Mas na verdade é o Espírito Santo, porque Jesus não está no céu. Você vê? Isso reflete uma dúvida sobre a Trindade. Isso reflete uma dúvida. Está vendo como uma doutrina que aparentemente é simples, acaba por vir. A irmã não é a única que tem essa. Não é a primeira pessoa que faz isso. Não é a primeira pessoa. Eu quero. Pode falar. Pode falar, Marcos. Só para a gente ir embora. Veja bem, a Trindade sempre estará presente com a pessoa que detém a Cristo como Salvador, porque a Bíblia diz, viremos para Ele, faremos nele morada, tá certo? A Trindade, ela é efetivamente representada pelo Espírito Santo, tá certo? Ela é representada pelo Espírito Santo, amém? Todavia, a Bíblia diz claramente que onde estão estão... É inevitável isso, tá certo? É inevitável. Tanto é que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos... Certo? Então ele estará. Sobre Jesus estar no céu é verdade, mas ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Eu vou para o Pai, né? Mas não vos deixarei órfãos. Veja bem, os irmãos que... Por outro lado diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos... Todos os irmãos que estiverem fazendo esse curso, os que fizerem na sua igreja, nós vamos fazer estudos sobre Trindade, sobre a divindade de Jesus Cristo, tá? Vai ser feito. Tirando todo... Haja o que houver, aconteça o que acontecer, proponha ao seu pastor, conversa. Eu tenho certeza que o dirigente ele vai se declarar... E é a ordem do setor, né? A favor. Pastor Evandro. É a ordem do pastor Evandro, certo? Então, irmãos, não desanime não. Faça isso. Muitas almas estão à espera dessa sua iniciativa. Enquanto você está pensando se vai fazer ou não, vocês vão Jeová estão com as malinhas na mão todo sábado e domingo de manhã, abordando as pessoas suas pontas. Mas só sábado e domingo não. Tá semana inteira. Ah, claro, eu sei. Com certeza, com certeza. Vamos orar. Levante as suas mãos. Aleluia. Querido Deus, bondoso, tremendo,